Bom dia a todos. O meu grupo irá apresentar o seguinte tema: o uso do geoprocessamento para monitoramento e controle da falta de água em comunidades rurais de Araçuaí, Minas Gerais. O grupo é composto por Joyce Pereira, Cleice Jesus, Nayara Rafaela e Rayane Oliveira. Vamos seguir o seguinte roteiro: introdução, objetivo geral, objetivo específico, identificação do município, características meteorológicas, descrição do sistema atual do abastecimento, caracterização do problema, justificativa, população a ser atendida, propostas, material e métodos, resultados esperados, considerações finais e referências. De acordo com a lei número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a água é um bem de domínio público e um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A água ela é um bem vital para o bem-estar dos seres vivos. Além de ela ser preciosa, ela é indispensável para o sustento da vida. E esse recurso escasso natural tem sido crescentemente limitado, principalmente em regiões áridas e semiáridas, exigindo uma gestão eficiente e um planejamento do uso adequado e sustentável dos recursos hídricos. E para o planejamento do uso das águas é extremamente fundamental para a manutenção de seus recursos essenciais para as atividades do planeta. Com o crescimento populacional, a demanda do aumento dos recursos hídricos, ele vem gerando uma preocupação na necessidade de obter um monitoramento desses recursos. E, em decorrer das necessidades do monitoramento desses recursos hídricos, o município de Araçuaí insere-se na região semiárida, que enfrenta meses de seca devido ao seu clima predominante quente. Com esse cenário semiárido do município de Araçuaí, em relação ao abastecimento de água nas zonas rurais, constitui um desafio que vem sendo enfrentado pelo município, devido ao regime de secas que vem marcando extremas irregularidades de chuva. E com isso agrava um cenário a qual a escassez de água constitui um forte impacto para as comunidades em períodos de estiagem. E dentro dessas dificuldades enfrentadas pelas comunidades, existem soluções que resolvem ou amenizam a situação. E para a proposta em questão, a maioria das informações necessárias para o apoio ao enfrentamento da seca, em períodos de extrema irregularidade de chuva, é necessário o uso de ferramentas do geoprocessamento, que requer um monitoramento e controle desses recursos hídricos, pois com a redução da água ou da qualidade dela nas propriedades rurais, traz uma constante diminuição na qualidade de vida dos habitantes, e tanto na produção agrícola, quanto para a produção de gado, ou para receber acesso à água limpa para o consumo humano. Os nossos objetivos. Objetivo geral é associar o geoprocessamento para monitoramento e soluções técnicas de abastecimento da água em comunidades rurais de Araçuaí. Nossos objetivos específicos analisar através dessas geotecnologias os corpos de águas existentes nas comunidades rurais, diagnosticar as situações de abastecimento da água para o consumo humano nas comunidades rurais de Araçuaí e selecionar e validar soluções técnicas de abastecimento de água adequadas para cada município das comunidades rurais, dependendo das suas necessidades. Bom dia a todos. Identificação do município. Localizado no nordeste do estado de Minas Gerais, o município de Araçuaí está na microrregião do Médio Jequitinhonha, no centro do Vale de Jequitinhonha. O município de Araçuaí
possui o bioma Cerrado e Mata Atlântica, de acordo com o IBGE 2019. Tem altitude máxima de 1.028 metros acima do nível do mar na Chapada de Cavalhada, e o mínimo é de 299 metros no rio Jequitinhonha. O relevo do município é plano em 10% do território, ondulado em 30% e montanhoso em 60% do município. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é de 0,66, considerado médio. O Produto Interno Bruto, em 2016, foi de 365 milhões de reais. Área equivalente a 2.236 km², população de 36.013 habitantes, 3.362 residências rurais, com um total de 12.578 habitantes. O município possui área equivalente a 2.236 km², a população de 36.013 habitantes, de acordo com o IBGE de 2010. Porém, a estimativa para 2020 é que seja de 36.712 habitantes em 2020. A densidade populacional é de 16,10 habitantes por quilômetro, onde se encontra 3.362 residências localizadas nas áreas rurais, com um total de 12.578 habitantes. A expectativa de vida de dados considerados de 2010, que foi o último censo realizado pelo IBGE, é de 74,2 anos. Características meteorológicas. O período de chuva é incerto, concentrando-se de outubro a março, e o período de escassez de água é longo. O potencial de evapotranspiração em um ano é alto, e a frequência de chuvas por 6 meses a 9 meses é baixa, o que significa que a precipitação total anual é quase sempre menor do que a demanda ambiental de água. Então, há escassez de água. A temperatura máxima média anual é de 31,4 graus Celsius. O índice de precipitação média anual é de 766 milímetros por ano. Os rios que drenam a cidade pertencem à bacia do Jequitinhonha, de grande importância econômica e social. Além do próprio Jequitinhonha, tem os rios. Os outros principais rios são o rio Araçuaí, o Gravatá, Setúbal, Piauí e Calhauzinho. Descrição do sistema atual de abastecimento. O sistema de abastecimento da zona rural, ele ainda é muito precário. Isso principalmente na água potável. Isso é devido a grandes fatores, mas por questão de infraestrutura e também o alto custo que requer para ter esse sistema de abastecimento. Alguns deles, no caso. Então, as comunidades rurais, elas enfrentam todo dia uma luta pela água, e principalmente no tempo da seca, que para conseguir ter água no dia a dia, eles foram fazendo a obtenção de algum sistema de abastecimento. Os mais usados pelas comunidades rurais de Araçuaí foram as caixas de água, que no caso são as cisternas de placa, as cisternas, os postos artesianos, as lagoas e os caminhões-pipa. Na primeira imagem, nós vemos aí uma lagoa. Essa é a forma mais acessível, ou muita gente conhece também como barraginha. Essa é a forma mais acessível de fazer a obtenção de água nas comunidades, porque sendo que uma das melhores opções para os moradores, para enfrentar a seca. Ela serve tanto para o consumo dos animais, como para cultivar hortaliças em gerais e plantações. Na segunda imagem, vemos o posto artesiano. Ele é um equipamento que é feito de bombeamento, e a maioria das comunidades tem acesso a esse posto artesiano, que muitas das vezes é feito um posto artesiano por comunidade, que é um posto artesiano que abastece toda a comunidade. Só tem mais de um posto artesiano na comunidade se um morador se um morador mesmo ir lá com seu próprio dinheiro e fazer para ele mesmo.
Essa água desse poço artesiano não é potável, na maioria das vezes. Ela não é para consumo próprio, ela é mais para usar nas atividades domésticas e também para o consumo dos animais. Na terceira imagem, nós vemos uma cisterna. Essa cisterna é de antigamente, ela é como se fosse um buraco, e aí ela foi utilizada pelas pessoas de antigamente. Por ser mais acessível, essa cisterna ela é feita a captação da água tanto pela chuva quanto pelo solo. Na quarta imagem, vemos aí a caixa de água, como é conhecida na maioria das zonas rurais, caixa de placa e cisterna de placa. Ela consiste em uma caixa de cimento, ela tem geralmente em torno de 16 mil a 50 mil litros de água. Ela faz a obtenção da água por meio da chuva, e essas caixas, elas são instaladas nas propriedades dos moradores da comunidade, em cada casa dos moradores, quando eles têm condição, eles são beneficiados no caso, e ela é captada pela água da chuva e também, geralmente, ela é feita a captação pelo telhado dessas casas. Essa água, ela é potável e ela é utilizada mais para o consumo humano. Já o caminhão-pipa, ele não tem na foto, mas o caminhão-pipa, ele é um caso mais urgente, porque ele gera um alto custo, e a prefeitura, ela, infelizmente, não consegue distribuir para todas as comunidades e para todas as pessoas da comunidade. Então, ela abrange também a questão de prioridades. Como assim? Por quê? Tipo, o abastecimento dessa água é só em caso extremo, quando falta água potável para a comunidade. E aí eles pegam um caminhão-pipa para reabastecer essas caixas de placas cisternas, para que assim as pessoas da comunidade não fiquem sem água potável. Bom dia, só ressaltando... Ô, Cleice, pode voltar aí, por favor? Ressaltando a fala de Nayara, essa última imagem, que é a quarta, que é a cisterna de captação de água de chuva, 16 mil litros, que foi disponibilizada pelo governo federal, essa apresentada na imagem é a 16 mil litros, que é de uso unicamente para a dessedentação e o manuseio dentro de casa. A outra, que é de até 50 mil litros, a gente não colocou a imagem dela, porém, ela é utilizada só para irrigação de hortaliças, essas coisas assim. Porém, não foram disponibilizadas essas caixas para todos os moradores das comunidades rurais, só alguns que conseguiram, então isso já acaba prejudicando um pouco para essas pessoas que não conseguiram. Bom, caracterização do problema. Araçuaí, né, como já foi falado anteriormente, ele possui um cenário predominante de semiárido, com clima quente e seco na maior parte do ano, e com isso a população ela vem sofrendo com a falta de água, né, principalmente os moradores das comunidades rurais, pois a maioria dessas comunidades elas dependem inteiramente da chuva para o abastecimento dos seus reservatórios, né, que foram citados aí por Nayara. E, com isso, esses moradores, eles acabam enfrentando grandes problemas com a falta de chuva e também a falta de organização por parte da prefeitura para o reabastecimento, que muitas vezes deixa essas famílias à mercê da seca. A nossa justificativa, né? A falta de água, até mesmo para suprir, né, essas necessidades básicas do dia a dia, ela é um problema muito antigo e ela vem sendo enfrentada pelas comunidades rurais e não é diferente em Araçuaí. Araçuaí também vem enfrentando esse problema há muitos anos e com o crescimento, né, da população e o uso indevido e sem controle desses recursos hídricos, esse problema ele tem crescido cada vez mais, onde na maior parte do ano há uma grande escassez hídrica, né? Bom, a Araçuaí ela possui um bom índice de chuva, né? Porém, essa chuva cai em apenas uma determinada época do ano, o que torna necessário aí a manutenção e o controle dessa falta de água através do órgão público municipal, que no caso é a prefeitura, para o reabastecimento dessas comunidades, e que na maioria das vezes ocorre de forma desordenada, né,
quase sempre eles mandam um caminhão-pipa para dividir com água potável, para dividir, para ter 4 famílias, né? Eu falo isso porque eu sou moradora de comunidade rural. Recentemente, de uns 3 anos para cá, o nosso córrego, que era perene, começou a ser anual, e a gente vem sofrendo com essa falta de água, e a gente necessita desses caminhões-pipas, né? E eles disponibilizam um caminhão-pipa para dividir até 4 famílias, né? O que, na maioria das vezes, quem não tem possibilidade de fazer uma caixa grande ou não recebeu a cisterna 16 mil litros, eles acabam tendo que se mudar para as cidades, né? Eles desistem de morar na zona rural por essa falta de água. A população a ser atendida. A população a ser atendida seria as famílias que residem na zona rural de Araçuaí, que, pelo fato dessas pessoas ter grandes dificuldades de água potável em sua residência, e na grande maioria dos moradores, eles fazem a criação de animais. E com essa escassez de água, eles passam por grande dificuldade, podendo, assim, até perder esses animais para a seca. E sem sem a água na zona rural, eles acabam perdendo também as plantações, sendo que muitas famílias se mantêm com isso. Joyce, algum problema aí? Gente, desculpa, é que eu esqueci de ligar o áudio. Bom, a proposta do nosso trabalho é a utilização das técnicas do geoprocessamento para mapear as áreas, né, propícias à escassez hídrica nas zonas rurais, fazer uma análise dessas áreas para identificação das nascentes, assim, efetuando alguns trabalhos voltados para a conservação, com técnicas que já foram testadas e aprovadas em questão de eficiência, né, como, por exemplo, o cercamento dessas nascentes, o plantio de mudas nativas da região, para evitar, assim, o que vai promover a restauração dessas nascentes, garantindo esses moradores, né, uma água potável para o consumo. E pretendemos também identificar as melhores áreas para a implantação de barraginhas, né, que foi mostrada na primeira imagem por Nayara, e, por exemplo, lugares onde possam ter grandes enxurradas, né, que o relevo seja propício para essa retenção de água, para facilitar esse enchimento desses reservatórios, que ocasionará uma infiltração maior no solo, com a recarga do lençol freático, e dentre outros, né? E essa água retida, ela poderá ser utilizada para a dessedentação dos animais, que normalmente essas barraginhas, elas são utilizadas especialmente para isso, né? E também para a irrigação manual das plantações, porque eu acho que quase todas as pessoas que moram em zonas rurais, eles querem plantar alguma coisa, né? Até mesmo por necessidade, por falta de dinheiro para comprar, normalmente eles plantam, o que já ajuda muito, né? E assim, esses moradores, eles deixariam de utilizar a água do consumo humano para essas finalidades, né? O que acarretaria numa maior disponibilidade de água na região para esses moradores. Outro ponto positivo para a utilização dessas técnicas é diminuir a ocorrência da necessidade do reabastecimento a partir de caminhões-pipas, porque esse método ele é muito complexo em decorrência da distância que encontra-se da cidade até a comunidade rural e também as condições das estradas, né? Muitas comunidades rurais possuem as estradas precárias, e o que ajudaria tanto a população quanto a prefeitura. E esse reabastecimento via caminhões
ele tem como aliado aí as cisternas de placa, né, que foi a quarta imagem mostrada por Nayara, que é a de contenção de água de chuva de 16 mil litros, e essa água, ela é utilizada, os caminhões-pipas porque na prefeitura tem 2 tipos de caminhões-pipas para o reabastecimento da população. É o de uso da água potável e o da água sem tratamento, né? E essa caixa de 16 mil litros, ela só pode receber essa água tratada, não pode colocar outra água nela. A água do rio, por exemplo, não pode colocar nessa caixa de 16 mil litros. Então, se a prefeitura fazer um plano para isso, eles conseguiriam fazer o quê? Abastecer essa caixa de 16 mil litros, sem precisar dividir para 4 famílias, e essas famílias, elas poderiam, com o auxílio de uma caixa, eles mandar o outro caminhão que pode colocar água sem tratamento, para ficar o dia na comunidade, por exemplo. Tem um rio que passa próximo à comunidade, próximo assim, que dá para ir buscar com caminhão-pipa, mas não dá para a comunidade, mas a comunidade não tem condição de fazer de trazer água desse rio para eles, né? Então, eles poderiam disponibilizar esse caminhão para ficar o dia só reabastecendo essas caixas reservas para que essas pessoas possam utilizar para o manuseio dentro de casa, por exemplo, lavar roupa, limpar a casa, porque aí essas pessoas não utilizariam essa água tratada para essas necessidades, o que ajudaria muito, porque essa caixa de 16 mil litros, ela pode ser utilizada para dessidentação e para o preparo de alimentos, mas ela sozinha, ela não dá conta de suprir toda a demanda de água, que é para toda a utilização da casa. Então, se tivesse alguma outra caixa para outras funções, essa água daria sim para ser utilizada pela metade do ano, né? Os materiais e métodos. A gente vai utilizar o satélite CIRBS-4, que é um instrumento para auxiliar o desenvolvimento do projeto. É um satélite sino-brasileiro dos recursos terrestres de observação da Terra. O satélite foi lançado no dia 7 de dezembro de 2014. E juntamente com o seu sensor MUX para o levantamento de imagem, o MUX é uma câmera de 20 metros de resolução multiespectral, que registra imagem nas bandas de azul, verde, vermelho e infravermelho. E essas bandas espectrais são calibradas para o uso em diferentes aplicações, principalmente aqui no controle de recursos hídricos, é o que a gente pretende, e florestais. E juntamente com será utilizado o programa QGIS, que é um programa de Sistema de Informação Geográfica com código aberto e licenciado sob a licença pública geral. Será utilizado para editar e analisar os dados e compor mapas impressos da comunidade da zona rural de Araçuaí. Aqui são exemplos de algumas imagens captadas pelo satélite CIRBS-4 com sensor MUX. Essa imagem é do reservatório de Sobradinho, uma parte dela, no ano de 2015. Essa imagem foi no período de estiagem, e logo em seguida temos a mesma imagem, só que 5 meses depois, em 2016, essa imagem ela relata a parte do reservatório de Sobradinho, só que em época chuvosa. Também tem outra imagem, com sensor MUX com resolução de 20 metros, a represa de Jaguari. Aqui nós podemos perceber que ela está com deficiência. De Jaguari com sistema de cantareira, com um limite mínimo do pico de crise hídrica sobreposto na parte em azul e ciano, na área preenchida por bombeamento. E como essas imagens de satélites auxiliam no nosso projeto? As informações a serem extraídas das imagens são somente sobre a superfície da lâmina de água e são sobre a área da lâmina
e a cor da água. A área da lâmina de água pode ser utilizada para definir a disponibilidade hídrica e a qual tem como caso extremo a inundações e a seca. O nosso trabalho, o projeto, consiste em 4 etapas. A primeira será o levantamento de dados das comunidades rurais, o mapeamento delas e a localização e identificação desses reservatórios. Será realizado esse mapeamento de todas as comunidades do município, podendo assim identificar suas localizações, para assim poder fazer a identificação desses reservatórios locais. A segunda etapa consiste em monitorar a escassez hídrica das comunidades mais afetadas, com auxílio da imagem por meio da câmera MUX do satélite CIRBS-4. Com as informações coletadas, serão feito um monitoramento desses reservatórios, juntamente identificando as comunidades mais afetadas pela escassez hídrica. A terceira etapa é a composição de mapas, através do programa QUIZ. E a quarta etapa consiste na aplicação de medidas de intervenções para mitigar as dificuldades enfrentadas pela falta de água nas comunidades rurais. E quais seriam essas medidas de intervenção? Seria a implementação das barraginhas em comunidades com escassez hídricas, que essas barraginhas são pequenas bacias que captam a enxurrada e permite que a chuva infiltre no terreno, reabastecendo o lençol freático. E com a implementação dessas barraginhas, os produtores rurais eles poderão enfrentar essa escassez hídrica em períodos de seca. Em épocas de chuva, a água captada é armazenada nas suas bacias, dará assistência para a necessidade de sobrevivência da comunidade, servindo para o gado, facilitando a criação desses bovinos em pequenas propriedades. E, assim, o cultivo de hortas, que são de redes são fontes de rendas de muitos moradores das zonas rurais. E a época de construção dessas barraginhas, em época mais úmidas, que inicia após suas 2 primeiras chuvas e continua até a 4ª ou a quinto mês após o encerramento delas. É importante iniciar essa construção após as 2 primeiras, porque elas umedecem o solo, favorecem a escavação e facilita a liga e a compactação desses aterros. E também temos a manutenção das nascentes, que será composto por cercamento das nascentes, com a construção de cerca, fechando a área das nascentes num raio de 30 a 50 metros, a partir do olho de água. Ela evita a entrada dos animais, que por seguinte causa o pisoteio, a compactação do solo, e também temos a manutenção do asseio, ou seja, limpeza em volta da cerca para evitar que o fogo ou o caso de incêndio atinja essa área. E para evitar a compactação dos solos por meio de animais, seria necessário construção de um abastecimento de água para o gado ao longo da propriedade, evitando assim o seu trânsito nas nascentes e nos corpos. E fazer um enriquecimento da vegetação, que seria o plantio de plantas nativas da região em torno das nascentes, que funcionam como barreira viva da contenção de água proveniente da enxurrada. Podemos também ser feita a implementação de curvas de nível, promovendo a restauração dos cursos de água que percorre na comunidade, e assim garantir a oferta de água, principalmente para as necessidades humanas, mesmo em período de escassez de chuva. Gente, só ressaltando aqui, não sei se vocês perceberam, nós não estamos citando muito os poços artesianos, porque devido ao alto custo desses poços, normalmente, esses moradores, eles não têm condições de abrir um poço artesiano, né? Eles ficam em torno de 5 a 10 mil reais, dependendo da profundidade. Então, como eles não têm muitas condições, então, é pouco utilizado os poços artesianos. E quando se é utilizado, é porque a prefeitura abriu ou ganhou via associação, assim, por isso que a gente não está citando muito os poços artesianos. Resultados esperados. Com o uso das técnicas de geoprocessamento,
Espera-se levar soluções técnicas rápidas e eficazes para mitigar a falta de água em período de escassez hídrica nas comunidades rurais de Araçuaí. Esperamos que nosso projeto possa ajudar a população das zonas rurais a pelo menos aliviar um pouco desse problema e também ajudar os órgãos públicos para tomarem as melhores decisões no momento de escassez hídrica. Acredito que algumas pessoas aí do curso são de zonas rurais, ou possuem parentes, ou conhecem alguém que reside em zona rural e que pode ter vivenciado esse problema. Eu sou proveniente de zona rural, meus pais residem na zona rural, mas a gente não enfrenta essa dificuldade de escassez hídrica, pois a comunidade é as margens do rio Jequitinhonha, e no ano de 2015 a comunidade foi beneficiada com cisternas de captação de chuva, o que ajuda bastante para obter uma água mais limpa para o consumo próprio. Então, a gente usa a água da cisterna para o consumo e a água do rio a gente usa para irrigar aí nas atividades do dia a dia. Mas já na comunidade vizinha, na comunidade do Ponte do Piauí, eles enfrentam muitas dificuldades em períodos não chuvosos, porque eles dependem do córrego Piauí, que durante um determinado período do ano fica com a vazão muito baixa. Então, a gente espera poder contribuir de forma positiva com soluções técnicas obtidas com o auxílio do geoprocessamento. Considerações finais. Pode-se concluir que as comunidades rurais sofrem com um tratamento desigual em comparação com a área urbana, a acessibilidade do abastecimento de água. Para suavizar esse problema de desigualdade, é necessário fazer recomendações detalhadas para o planejamento, investimento em engenharia e tecnologias adequadas, alternativa de gestão sustentável, conscientização e mobilização social. Embora o índice de abastecimento de água no Brasil mostre altas taxas de atendimento, o acesso da população rural a esse serviço ainda é reduzido e, às vezes, precário. O conceito de direito humano à água, aprovado em 2010, refletido nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, firmado pelas Nações Unidas em 2015, fortalecem a ideia de igualdade com a universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água. Concluímos que é possível complementar o monitoramento de recursos hídricos existentes com o uso de imagens de satélite de observação da Terra, com um custo relativamente baixo. Aqui estão as referências utilizadas na montagem do nosso slide. Obrigados pela atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta.